Ora, muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Cumprimento também a delegação do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, que hoje recebemos aqui em audiência por deputado piloto, relativamente a questões relacionadas com os contratos de associação e o subsídio atribuído pelo Estado a cada turma desde 2011, que tem vindo a revelar-se cada vez mais insuficiente para assegurar a sustentabilidade financeira deste estabelecimento de ensino. Gostava de cumprimentar o Sr. Professor Luís Oliveira, diretor do Colégio, o Professor Norberto Correia, administrador, muito bem, a doutora Ladies Malta, Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação, o Dr. Marco Fonseca, Secretário da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação, e o Pedro Góis, Presidente da Direção da Associação de Estudantes. Sejam muito bem-vindos à Assembleia da República, à Casa de todos nós, à Casa da Democracia e à Comissão de Educação e Ciência de forma muito particular. Temos hoje a graça e a alegria de vos receber, não no dia da Senhora da Apresentação, que salvo erro se celebra no final de novembro, 21 de novembro, mas hoje é a festa da Senhora do Carmo, outra invocação mariana muito querida do nosso povo português e, portanto, também por essa coincidência, bem-vindos. Terão 10 minutos para uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos para fazer as suas intervenções e no final, para responder às perguntas que são colocadas, terão também 10 minutos. Nem todos os grupos parlamentares estão hoje aqui, não só porque este tipo de audiências é de caráter facultativo, a presença não é obrigatória, mas sobretudo porque acabámos o plenário mesmo agora e sobretudo os grupos parlamentares mais pequenos têm dificuldade do ponto de vista dos recursos humanos de cobrir a todas as necessidades. E, portanto, não é má vontade, mas alguns grupos parlamentares, os mais pequenos, é-lhes difícil estarem presentes. Mas, portanto, sejam bem-vindos e, sem mais delongas, passava a palavra, não sei quem é que vai usar, o professor Luís Oliveira, para a intervenção inicial. 10 minutos, faz favor. É este? Exatamente. Obrigado. Aproximar um bocadinho mais. Muito bem. Então, boa tarde. Antes de mais, agradecemos o facto de nos terem acolhido o nosso pedido e de nos receberem aqui, e nós fizemos questão de vir de viva voz para expor efetivamente o nosso problema, conforme referimos no pedido. É preocupante, é muito preocupante, não exclusivamente na perspectiva da nossa escola, mas na perspectiva da Zona Sul do Concelho de Vagos, porque é uma questão da rede escolar de que se trata. Portanto, não tendo esta escola condições para continuar a prestar o seu serviço, fica uma lacuna na rede escolar e terá de ser arranjada solução para mais de 800 alunos para 35 turmas, ficando também a situação de 61 professores e 40 pessoas não docentes dos serviços de cozinha, de assistente operacional, todas essas funções de não docentes da escola ficarão também numa situação de desemprego para a qual será necessário encontrar solução. Ora, esta escola, conforme eu já disse, presta um serviço que é público, é um serviço público de educação. Apesar de ser de iniciativa privada, o Estado reconhece que existe uma lacuna na prestação, na capacidade instalada para prestar o serviço e recorre, desde 1985, a esta entidade para preencher a referida lacuna. A verdade é que desde 2011 que abruptamente, foi a partir de 31 de dezembro de 2010 e na transição de 31 de dezembro de 2010 para 1 de janeiro de 2011, nós vimos a contas com cortes abruptos naquele que era o financiamento feito através dos contratos de associação, porque é a nossa fonte de financiamento. É verdade que nós
Temos também iniciativas que nos permitem gerar mais algumas receitas, mas o funcionamento da escola depende praticamente daquilo que é pago pelo Estado através do subsídio de contrato de associação. Então dizia eu que a partir de 1 de janeiro de 2011 o financiamento que era feito por turma passou de 107 mil euros de turma para 80 mil. Isto numa altura em que a nossa escola tinha perto de 50 turmas. Vejam a diferença. E, portanto, isto deu origem à necessidade de termos que fazer ajustamentos brutais no nosso funcionamento e na nossa gestão. Despedimos pessoas em determinado momento, isto mais tarde, tivemos que assumir cortes nos vencimentos, os trabalhadores aceitaram cortes nos vencimentos e também em subsídios de férias e de Natal, em 2 anos consecutivos, 2015 e 2016, e graças a isso nós mantivemos o serviço, parecendo até que é um interesse nosso. Ora, na verdade, o que está em causa não é um interesse privado, é um interesse público. Não é? E eu peço desculpa por estar a insistir novamente neste aspecto, mas aquilo que acontece é que os alunos que frequentam a nossa escola são das mais diversas proveniências socioculturais, socioeconómicas. Temos alunos de muitos países, de cerca de 16 ou 17 nacionalidades. Portanto, matriculam-se independentemente das suas convicções religiosas. Apesar de sermos uma escola católica, temos alunos muçulmanos, temos alunos de outras confissões religiosas, portanto, e achamos que é muito bom que seja assim, não é? Que essa diversidade coexista nas nossas escolas de forma harmoniosa. Portanto, nós vimos aqui, sobretudo para ver se são sensíveis a esta questão. Na verdade, eu já estive em situações anteriores, eu já estive em 2013, não me falha a memória, numa comissão de Educação e Ciência, que era presidida na altura pelo seu professor Alexandre Quintanilha. Já estive em reuniões com os senhores secretários de Estado, desde o Dr. João Casanova de Almeida, a Dra. Alexandra Leitão, a Dra. Inês Ramires, o Dr. António Leite, com todas estas pessoas com responsabilidades grandes ao nível do nosso sistema de ensino, e a verdade é que nunca esta situação foi resolvida, que não é exclusivamente nossa, como vocês saberão, não é? É uma situação que afeta as escolas que vivem dos contratos de associação, e esperamos que agora haja sensibilidade para resolver este problema e não ficar o Estado. Eu diria até que, desculpem se sou a pretenciosismo, a arrogância, que justificar-se-ia que houvesse algum estudo, alguma verificação daquilo que acontece nestas escolas com contrato de associação, para ver se não há aspectos de funcionamento que podiam até ser replicados a nível nacional com bons resultados. Eu não estou a falar de resultados académicos. Pronto, obrigado pela vossa atenção. Acho que já ultrapassei o tempo que tinha previsto. Tem 10 minutos, se quiser, eu tenho 4 minutos. Ou então pode-se guardar para... Era para mim. Era para mim. Pronto, eu fui nomeado pelo Bispo de Aveiro há coisa de ano e meio para dar uma ajuda na administração do colégio, porque as finanças preocupam-no muito. O colégio a Diocese nunca tirou um tostão de rendimento daquele colégio, nunca. Pelo contrário, tem uma espada de Damocles que é sobre a cabeça, que são as indemnizações ao pessoal no caso daquilo fecharem. Ora, se fecharem, nós temos essas indemnizações ao pessoal, são 2 milhões e tal de euros. É uma coisa que preocupa muito, evidentemente. Na altura, em 2010 ou em 2011, quando houve esse corte do contrato de associação, o colégio, ainda na tentativa de prestar o melhor serviço público possível, ainda assumiu 13 turmas sem contrato de associação, fora do contrato de associação, o que estourou completamente, desculpem o termo, as finanças do colégio. E assim tem sido até agora.
Deixámos de ter, já há uns anos, que deixámos de ter essas turmas sem contrato de associação e não poderemos nunca mais voltar a ter. Apesar deste ano as coisas estarem assim um bocadinho confusas ainda, mas é uma coisa que tem que se ver. Só queria chamar a atenção para isto. Apesar dessa redução para 80 mil euros, o colégio tem vindo a sobreviver porque tem outros rendimentos que pode, eventualmente, ainda deitar mão, que é a cedência dos espaços para a prática de desporto, venda de refeições, etc. No entanto, se nós aplicarmos apenas a inflação, só a inflação desde 2011 até agora, nós deveríamos ter, esses 80 mil correspondem a 100.888, conforme o cálculo da AIEP que julgo que receberam. Aplicando ainda a inflação do ano passado, para este ano devia ser de 103.300 euros, e não é. Só o pessoal, portanto, por força do acréscimo salariais, aumentou 18%. E nós aumentámos 2,6%. Foi quanto nos aumentaram o contrato de associação o ano passado e aumentaram-nos 7% para as turmas de início de ciclo. Mas no global dá 2,6%. Portanto, não conseguimos sobreviver assim. Nós precisávamos desse financiamento da parte comercial, como nós chamamos, para fazer reparações. Não foi possível nunca mais. Eu, quando lá cheguei ano passado, nós tínhamos as escaleiras todas rotas, a meter água por todo o lado, casas de banho, salas de aulas, pavilhões e refeitório, etc. Tivemos que gastar algumas dezenas de milhares de euros nessa conservação, que não deveria ser para pagar ao pessoal, porque atualmente o contrato de associação não cobre os custos com o pessoal. As despesas com o pessoal são cerca de 2.862.000, foram assim o ano passado, e o contrato de associação deu 2.724. Temos aqui um déficit de 118 mil euros que o povo de Calvão e os professores mais dedicados conseguem suprir através dessas atividades de festas, de aluguer de pavilhões, dessas coisas. E todo esse dinheiro devia ser aplicado na conservação. Estamos atualmente um pouco assim a romper pelas costuras. Por outro lado, lembram-se com certeza, melhor do que eu, e também bem referido aqui neste estudo da AEP, que em 2021 o então ministro Dr. Tiago Brandão Rodrigues falava em 6.200 euros que custava cada aluno ao Estado. Os nossos alunos custam 3.496 ao Estado. Portanto, o Estado tem aqui uma poupança. Não só não investe numa escola nova, porque ela está ali, existe, colocamos à disposição do Estado para fazer esse serviço público de educação, como também não precisa de gastar tanto como gasta com os alunos das escolas públicas. Não quero saber se elas estão a ser bem ou mal geridas, não é esse o meu interesse em concluir coisa nenhuma. Estou apenas a apresentar factos. Nós temos lá, de facto, 23 nacionalidades, não são 16, são 23 nacionalidades, são 92 alunos estrangeiros. Temos alunos com necessidades educativas especiais, que é a DGEST de Coimbra, não nos concedeu mais uma turma, incumprindo a lei. Pronto, que é esse um termo que se costuma usar muito agora. Incumprindo a lei, porque a lei obriga a que, quando há um aluno com necessidades educativas especiais, as turmas devem ser reduzidas para 20 alunos. E nós temos 27, 26 no 7º ano. Tínhamos o ano passado. Portanto, não temos essa redução. Nós temos cerca de 35% de alunos com apoio social. 35% de alunos. Portanto, nós não escolhemos alunos, nós não somos um colégio. Eu já propus até que se mudasse o nome, que se pusesse apenas Escola de Ensino Público. Porque é o que é, de facto. É uma escola de ensino público. Agora, é mantida a funcionar com muito carinho, com muito voluntariado dos professores. Nós temos, por exemplo, só para terminar, nós temos um aluno com necessidades educativas especiais que tem que andar continuamente apoiado, acompanhado por alguém. São os professores do Conselho Diretivo
são alguns funcionários que estão à espera dele, à saída de uma aula, para pegarem nele e o acompanharem segundo a segundo, porque senão ele tem problemas porque é autista. Pronto, o resto ficará à vossa consideração. Muito obrigado. Desculpe, senhor. Nada, esteja à vontade. Portanto, passo a palavra, não sei quem é que vai intervir do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Inês Barroso, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, cumprimento na pessoa do Sr. Dr. Luís Oliveira, diretor do Colégio Diocesano Nossa Senhora da Apresentação, toda a comitiva que hoje está connosco nesta audiência na Casa da Democracia, na casa de todos nós. Eu começo por agradecer terem vindo falar connosco, agradecer a temática, agradecer sobretudo o esforço que ao longo dos anos tem sido desenvolvido por estes estabelecimentos com contrato de associação que têm tido dificuldades de gestão financeira substanciais e que são do nosso conhecimento. Nós sabemos que desde 2010, 11, conforme disse o Sr. Diretor e muito bem, o valor não era revisto, portanto, em 2010. Depois foi revisto em 2015, mas num valor muito insignificante, chamemos-lhe assim, 0,52%, o que dava um aumento realmente que não se sentia. E em 2024, já com o Governo da Aliança Democrática, houve um acréscimo de 7% nas turmas de início de ciclo. Ou seja, ainda temos um caminho por fazer. Mas o que é que eu gostava aqui de fazer em termos de enquadramento e análise com todos os presentes? É que há efetivamente um reconhecimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD do papel histórico e social até que este colégio representa na zona em que está inserido, no seu território de Vagos. E, portanto, gostava de enfatizar no vosso colégio o que estas escolas de serviço público têm promovido. No diagnóstico da situação atual, como eu já referi há pouco, foram 15 anos, chamemos-lhe assim, foram 14, 15 anos em que não houve um aumento de financiamento. Todos sabemos que não foi... Também nós entendemos que não foi o correto, que devia ter havido aqui um faseamento na revisão deste financiamento às escolas com contrato de associação, mas não houve e agora está a começar a ser feito, mas apenas num ano. Mas o que é certo é que já denota a posição clara do Partido Social Democrata em afirmar que, por um lado, em todos os outros anos em que não esteve no governo, foi sempre chamando a atenção, porque a partir da Troika nunca mais se fez a revisão do valor e, portanto, em todos os outros anos o PSD esteve sempre do lado dos colégios de dizer atenção, é preciso rever, atenção, aumentou-se o ordenado mínimo nacional, aumentou o custo da energia, aumentou tudo. O valor da inflação e a necessidade de darmos educação a estes jovens e aos alunos destes territórios. E, portanto, há um compromisso político por parte do PSD para assegurar este apoio. E, portanto, nós, só para finalizar, e em termos de qual é a nossa posição, defendemos a continuidade dos contratos de associação, claramente, fazemos críticas à falta de atualização destes valores ao longo dos últimos anos, sim, apoiamos a atualização dos contratos e reconhecemos o papel do ensino particular e cooperativo no nosso sistema educativo. Reforçamos que investir nestas escolas é investir na coesão territorial, na liberdade educativa e na qualidade do sistema de ensino. O Grupo Parlamentar continuará a trabalhar em articulação com o Governo e com as comunidades educativas para garantir que nenhuma escola essencial à sua região fique para trás. É o nosso compromisso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma saudação particular permitam aos representantes do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação neste dia da solenidade de Nossa Senhora do Carmo e oxalá que seja possível, de facto, um milagre de se conseguir a resolução dos problemas que aqui foram relatados no início desta tarde. Naturalmente que é um privilégio receber-vos aqui nesta casa que é vossa e para vós, e permitam uma saudação em nome do Grupo Parlamentar do Chega a todos aqueles que, com coragem,
como vocês o fazem esta tarde, se dirigem a esta nossa comissão dedicada aos assuntos do ensino, da formação e da educação. Aliás, a nossa deputada e coordenadora da Comissão de Educação do Grupo Parlamentar do Chega, aqui na 8ª Comissão, a deputada Maria José Aguiar, também já terá reunido convosco na própria sede da escola e, portanto, naturalmente, nós estamos solidários com aquilo que é a vossa luta, as vossas dificuldades e aquilo que é a procura da salvaguarda da instituição, o Colégio de Nossa Senhora da Apresentação. E, portanto, aqui chegados, e se me permitem, só duas notas prévias e muito simples. O Chega, aliás, como partido de direita conservadora e popular, entende que a educação cabe claramente à família e o ensino à escola. Neste caso, a família educa, a escola ensina. É assim que deve ser e para nós faz todo sentido termos famílias fortes, mesmo que isso signifique um Estado fraco. E é por isso que, e passa à segunda nota, não temos preconceitos ideológicos em relação ao ensino público, privado e cooperativo e, por este motivo, naturalmente, acompanhamos aquilo que são as vossas preocupações que aqui nos trazem. Aliás, para nós, no Chega, público, privado e cooperativo devem trabalhar em conjunto, assegurando um bem essencial, que é, de facto, a formação integral das nossas crianças e jovens e de todos estes que representam futuro, esperança e mudança para o país. A propósito do magno assunto que aqui nos trazem, nomeadamente as questões relacionadas com os contratos de associação, nunca será demais repetir, e como vocês aqui o fizeram também, que o Colégio Nossa Senhora da Apresentação é um estabelecimento de ensino integrado na rede pública, mas apenas com gestão privada. Segundo nos disseram aqui também, a escola está claramente numa situação preocupante e pondo em risco, inclusivamente, a capacidade de resposta da rede escolar na zona sul do concelho de Vagos. Para ajudar a resolver esta situação, uma vez que o Chega não é governo, mas é líder da oposição, o Chega, nós como partido responsável, apresentamos, além de propostas que apresentamos para o Orçamento de Estado 2025 na legislatura passada, para que os valores fossem atualizados, apresentamos também um projeto de resolução que recomenda ao Governo que faça uma atualização nos contratos de associação, cooperação e patrocínio. Ainda estamos a aguardar a discussão e a votação desse projeto. Aqui chegados, permitam-me duas questões muito claras e diretas. É se a situação que nos foi reportada no documento e que nós também já percebemos aqui que ainda não teria solução, se já há alguma indicação, seja por parte do Governo Central, seja por parte dos órgãos intermédios, neste caso distritais, do próprio Ministério, se há alguma solução ou não, se há algum compromisso por parte das entidades em relação à situação que vocês aqui relatam. E, neste caso também, que entidades é que foram contactadas e que soluções ou que solução vos apresentaram enquanto representantes do colégio, que serve uma comunidade de mais de 800 alunos, de várias nacionalidades e, além disso, também de várias dezenas de profissionais que ali estão, sejam os professores, os funcionários administrativos e, portanto, toda a comunidade escolar que ali está. Finalmente, e para que conste, o Chega é claramente pela liberdade de ensino, somos pela liberdade de educação e somos também pela liberdade de escolha e, naturalmente, pela autonomia das famílias. Aqui chegados, e uma vez que o tempo está mesmo a terminar, mesmo pedindo um bocadinho de tolerância ao Sr. Presidente, termino da mesma forma que iniciei, que é agradecer naturalmente a vossa coragem, a vossa luta, o vosso empenho e que a vossa coragem, luta e empenho pelo futuro do colégio, pelo futuro da vossa comunidade de Vagos, signifique também claramente um combate, uma luta e um empenho pelo futuro do país. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carvalho. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente os representantes do Colégio Diocesano Nossa Senhora da Apresentação e dizer que estamos muito solidários com a questão que aqui nos traz. Dá nota que os contratos de associação são, de facto, acordos celebrados entre o Estado português e as escolas de ensino particular e cooperativo para garantir, de facto, o acesso à educação em regiões onde a oferta educativa da rede pública é manifestamente insuficiente. O objetivo é claro, é permitir que os alunos dessas áreas geográficas frequentem escolas privadas em condições idênticas à escola pública, sem custos para as famílias, sendo o financiamento assegurado naturalmente pelo Estado. Assim, estes contratos são muitas vezes o seu objeto está claramente balizado e visando criar oferta pública em zonas onde a rede pública não tem essa capacidade suficiente, nomeadamente a partir do segundo ciclo até ao secundário.
As escolas abrangidas não podem selecionar alunos e não podem, naturalmente, cobrar propinas, ficando obrigados a aceitar todos os alunos encaminhados pela administração educativa, aliás, bem como deu nota aqui o senhor diretor. Onde existe rede pública suficiente, a legislação não prevê a celebração deste tipo de contrato de associação, por não se justificar a aplicação da oferta educativa financiada pelo Estado. Para o efeito, foram definidos vários critérios de financiamento. O financiamento atribuído por turma contratualizada é definido por despacho, como já aqui foi dado nota, despacho governamental, e tem em conta o número real de turmas por aluno. Em 2024, o montante de apoio por turma foi cerca de 86 mil euros, portanto, um acréscimo de 7% em relação à última revisão. Estamos conscientes que de facto, este valor é um valor manifestamente insuficiente e abrangeu cerca de 207 turmas. As escolas reclamam, naturalmente, falta de apoio financeiro por parte do Estado e a atualização anual dessas mesmas verbas. A gestão e acompanhamento da execução destes contratos de associação é realizada pelos organismos, como a Direção-Geral da Administração Escolar, garantindo que o apoio financeiro cumpre efetivamente os objetivos de acesso universal à educação e o apoio à família. Quanto ao Partido Socialista e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como sabem, defende que os contratos de associação em escolas privadas devem ser uma solução exclusivamente excepcional, apenas sendo celebrados quando está comprovada a manifesta insuficiência da rede pública para responder à procura educativa numa determinada região. Para o Partido Socialista, a política deve evitar o financiamento público desnecessário ao ensino privado quando existe oferta pública suficiente e esperando-se assim uma gestão rigorosa e fiscalizadora destes respectivos contratos. Defendemos a reavaliação regular deste tipo de contratos para garantir que só são mantidos onde subsiste efetiva carência real da oferta pública, evitando assim o desvio de recursos públicos para o ensino privado. O PS considera a garantia do acesso universal e gratuito à escola pública uma manifesta prioridade, utilizando as parcerias com parceiros privados apenas quando assim é indispensável. Por sua vez, considera esta escolha coerente com a lei, com o princípio de bom uso dos dinheiros públicos, priorizando sempre a resposta através de uma rede pública. Não obstante, estamos completamente solidários com toda a manifesta preocupação do colégio aqui apresentado. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Aida Carvalho. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Angelique Teresa. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os representantes do Colégio. Contrariamente àquilo que foi dito aqui por outros partidos políticos, a Iniciativa Liberal saúda as escolas com este tipo de contratos. Os senhores diziam na vossa intervenção que defendiam o interesse público. Com certeza que sim. O interesse público e o serviço público pode ser prestado tanto por privados como pelo setor social e como pelas escolas públicas. Não estão só afetas às escolas públicas e, portanto, saudamos essa vossa intervenção e damos-vos o conforto de que não é preciso qualquer tipo de justificação em relação a isso. Fazem o vosso papel, querem ser pagos por aquilo que prestam, que é perfeitamente natural. Causa-me algum incómodo, devo confessar, a estarem a pedir o óbvio, que é uma atualização do índice do consumidor. É o óbvio, ninguém consegue gerir qualquer tipo de orçamento com valores que estão completamente desatualizados. Houve já um esforço de atualização que não é o suficiente. E, portanto, quando se diz aqui que se espera que não haja aqui que se espera que haja quase uma solidariedade com as palavras que os senhores representantes do Colégio nos trouxeram, eu confesso que sinto até alguma vergonha de que os representantes de colégios que prestam um serviço público, que acompanham os alunos, que, parte-se do princípio que prestam um bom serviço, caso contrário, teriam as portas fechadas, porque, enfim, o Ministério da Educação deve prestar também e deve garantir a qualidade do ensino através de auditorias, venham aqui a pedir o óbvio à Assembleia da República, que era valores atualizados à data de hoje, para poderem cumprir aquilo que é o normal funcionamento de uma escola
e que é, inclusive, enfim, as atualizações que se fazem em escolas públicas. Portanto, as escolas públicas têm uma atualização e depois colégios com este tipo de contrato por associação não têm porquê. E devo dizer-vos que eu não consigo encontrar palavras que vos passem algum conforto, senão este mal-estar por parte da iniciativa liberal, porque isto não devia acontecer. Efetivamente não devia acontecer. Nós estamos a falar de despesas para cobrir despesas correntes que a escola tem. Ou seja, nem sequer se está a falar em pagar salários milionários aos professores. Que devo dizer, até concordaríamos que fossem pagos se fossem bons professores. Não tem mal nenhum ganhar mais, não tem absolutamente mal nenhum. Agora, quando não se cobre o princípio básico do funcionamento de uma escola com a qual o Estado tem um contrato de associação, porque não está ali presente, e, portanto, cabe à escola prestar o serviço público, e que ainda para mais os senhores deram este valor de 3.496 euros por aluno, salvo erro, que mencionaram, que até é mais económico, mais barato do que aquilo que o Sr. Ministro da Educação referiu na altura em que se avançou com um valor que o Estado pagava por aluno. Aquilo que posso garantir é o espírito combativo da iniciativa liberal para que esta situação seja acautelada, seja garantida, seja reposta, para que não haja tratamentos diferentes entre escolas públicas e escolas com as quais o Estado tem um contrato de associação e, portanto, está a definir que ali aplica-se, enfim, a função que é do Estado e que, por não estar ali geograficamente, cabe a outros. Pode contar com todo o nosso combate político. Não lhe deixo palavras de conforto, mas a garantia que do nosso lado tudo faremos para garantir que assim seja e apresentar-lhe as minhas desculpas por aquilo que não deveria ser uma realidade. A realidade não deveria ser esta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Angelique Teresa. Para a intervenção final, passo a palavra a quem? Quem é que vai? Força. Passo a palavra então ao Pedro Góes, Presidente da Direção da Associação de Estudantes. Boa tarde. Excelentíssimos senhoras e senhores deputados, eu, Presidente da Associação de Estudantes do Colégio Diocesano Nossa Senhora da Apresentação, Pedro Góes, venho em nome de todos os alunos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Entendemos que não é uma simples oportunidade concedida exclusivamente em prol dos alunos da nossa escola, mas que se trata de um momento em que sairá valorizada a qualidade, estabilidade e equidade do ensino e da educação. Falando mais pessoalmente, o meu percurso escolar não começou no colégio. Iniciei este trajeto numa escola pública, o agrupamento de escolas perto da minha residência, e no 10º ano escolhi mudar-me para a escola que frequento atualmente. Aqui eu e tantos outros temos o orgulho de chamar a nossa segunda casa. Felizmente, tive essa oportunidade de querer mudar e poder ingressar nessa casa. Neste caso específico, eu e a minha família, assim como muitos outros colegas e respectivas famílias, oriundas dos mais diversos estratos sociais, tivemos a possibilidade de liberdade de escolha no projeto educativo com que mais nos identificamos. A liberdade de escolha, neste contexto, na educação, deve ser inalienável. Tal como eu, todos deviam poder escolher o estabelecimento de ensino e o projeto educativo com o qual querem crescer. No entanto, nem todos têm o mesmo desfecho que eu tive, pois muitos alunos são impedidos de estudar no mesmo local que eu por falta de vagas autorizadas. Caso eu não tivesse tido esta oportunidade, não me sentiria tão realizado como me sinto hoje, pois nesta escola encontrei valores e, sobretudo, pessoas que, para além de cumprirem o seu papel enquanto colegas e profissionais de educação, sempre tentaram fazer parte de cada um enquanto seres humanos. Assim, a cada dia e ao longo dos anos, a nossa escola constrói laços entre todos, semeando os valores de inclusão, trabalho, humildade e solidariedade. Para comprovar este sentimento, estou aqui hoje, num dia de férias, para poder representar e defender os interesses desta minha segunda casa, mostrando assim o amor que eu, tal como todos os meus colegas, sentimos pela nossa escola, algo que não encontramos em todos os estabelecimentos de ensino. O colégio, como referi anteriormente, é chamado de casa pela proximidade e estabilidade, porque os alunos raramente ficam sem aulas devido a greves e baixas por parte dos docentes e porque os programas são integralmente cumpridos. Os alunos também encontram no mesmo espaço todas as infraestruturas necessárias,
que apesar de necessitarem de algumas intervenções, nos servem enquanto espaço escolar. Todos estes argumentos apresentados estão em prol do colégio. No entanto, estou aqui também para manifestar o nosso descontentamento face a algumas condições materiais e imateriais que só não podem ser resolvidas por falta de financiamento. Mais precisamente, falta de aquecimento e isolamento nas salas de aula, biblioteca escolar e refeitório, expondo-nos a temperaturas extremas e ruído vindo do exterior o ano todo. Janelas sem persianas, o que dificulta a visualização de imagens projetadas e escassez de material didático-pedagógico. No que diz respeito aos recursos humanos, sentimos-nos discriminados comparativamente a outras escolas públicas, pois os nossos vouchers escolares são emitidos depois do início das aulas com um atraso significativo, assim como deploramos a escassa ou péssima distribuição dos kits digitais, que são insuficientes para todos os alunos da nossa escola. Finalmente, também lamentamos o inadequado financiamento impeça um melhor investimento nos recursos humanos, pois também sabemos que dever-se-ia estão a tratar técnicos especializados, terapeutas da fala, psicólogos, mediadores linguísticos e professores de educação especial, para poder garantir uma aprendizagem inclusiva de qualidade para todos, sem deixar ninguém para trás. A resposta da nossa escola tem, infelizmente, passado por recorrer à boa vontade dos profissionais e à sobrecarga de trabalho diária. Esta falta de financiamento tem repercussão direta na oferta de atividades extracurriculares aos alunos, porque os professores responsáveis de clubes e grupos, voleibol, basquetebol, teatro, música e rádio, por exemplo, têm o seu horário docente exclusivamente com tempos letivos, não existindo margem para levar a cabo estas atividades que reforçam toda a prática pedagógica e que durante tanto tempo foram uma marca procurada do colégio. Uma vez mais, o nosso sincero agradecimento pela atenção dispensada, por todos os alunos do colégio e por aqueles que serão o amanhã. Obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas presentes e queria-lhes ler apenas umas palavras e uma súmula que não durará mais de 2 minutos e tirarão as vossas conclusões. Em nome da APEC, Associação de Pais Encarregados de Educação do Colégio de Calvão, agradeço a oportunidade de dar voz à comunidade educativa e de apelar à consciência de quem pode fazer a diferença. O Colégio de Calvão é uma instituição inclusiva, gratuita, aberta a todos, nacionais e estrangeiros, de qualquer crença, que desempenha um papel essencial na estrutura do ensino local. Com mais de 800 alunos, alivia de forma determinante a pressão sobre a rede pública, que sem este apoio estaria forçada a soluções indignas, como aulas em contentores para os alunos. E isto é preciso nós sublinharmos, que se o Colégio de Calvão fechasse no dia de hoje, não existia qualquer outra hipótese senão os alunos irem para o colégio, para a escola de Bagos e estarem todos em contentores. E isto fica aqui bem sublinhado. No entanto, enfrentamos desigualdades inaceitáveis. É o caso, por exemplo, dos vouchers para manuais escolares. Apesar de legalmente atribuídos também às instituições com contratos de associação, chegam tarde aos nossos alunos. Só em outubro é que chegam os vouchers, e foi, mais uma vez, o ano letivo anterior, em outubro, chegaram os vouchers para a distribuição dos alunos, enquanto nas escolas públicas recebem-nos em julho. É uma diferença abismal. Esta discriminação fere os princípios da igualdade, da boa-fé e da proteção da confiança. Os nossos filhos são cidadãos como quaisquer outros e não merecem serem discriminados. Sublinhe-se que é uma escola que serve o Estado e nenhum aluno paga quaisquer propinas. Além disso, temos também o kit digital, que é destinado a todos os alunos de escolaridade obrigatória, mas também não chega à maioria dos estudantes que têm direito. A falta de equipamentos transfere os encargos financeiros para os pais, que, em muitos casos, não têm meios para adquirir nem computadores, nem tablets, nem esse tipo de meios que são necessários hoje em dia e que estão na vanguarda. E se queremos ter crianças que estejam na frente e na tecnologia, temos que ter esta capacidade de os poder suministrar nestes equipamentos. E como não se bastasse, vivemos com dificuldades financeiras constantes, a manutenção do colégio exige mais do que a resiliência, exige sacrifícios. É a própria Associação de Pais que, com enorme esforço, assegura investimentos fundamentais, desde microscópios novos aos cacifes escolares,
iluminação no pavilhão gimnasio-desportivo, criação de espaços de convívio, mesas, bancos e outros elementos que não tinha que ser a Associação de Pais a dedicar-se à procura de fundos para conseguirmos comatar isto. Porquê? Porque o colégio não tem capacidade nem sequer para trocar a luminária de um gimnasio desportivo que estava avariada e que estava já toda obsoleta. Por fim, quero sublinhar um mérito inegável no Colégio de Calvão. Os alunos têm aulas do primeiro ao último dia do ano letivo, não há greves. Os professores estão presentes, o calendário é cumprido e os pais podem trabalhar tranquilos, sabendo que os seus filhos estão seguros, acompanhados e a aprender e podem contribuir para o país, porque sabem que naquele dia os alunos estão de manhã à noite no colégio a estudar, sem preocupação de haver greves ou de haver tumultos, ou seja lá o que for. Eles estão lá e estão bem. Esta é uma escola que serve o Estado, uma escola que merece equidade e uma escola que exige respeito. E eu venho aqui pedir aos senhores deputados que podem fazer alguma coisa, que não nos deixem continuar a passar por este suplício, porque este suplício não é bom, porque a comunidade escolar toda sabe o que é que o colégio passa. E, além disso, depois também traz influências, seja, e permitam-me eu alargar-me neste conceito, traz influências da forma como se vê a Assembleia da República, os deputados que são eleitos e os partidos políticos. Ora, estamos a falar de 800 alunos com famílias, 800 alunos que vêm do estrangeiro, que são acolhidos e que são ali bem recebidos, independentemente de qualquer crença religiosa. Eram só estas palavras que eu vos queria dar e que vos queria deixar e peço-vos ajuda e que não façam tábua rasa das palavras que foram aqui ouvidas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também, Dr. Marco Fonseca. Agradeço a toda a delegação do Colégio, a presença aqui, a exposição que fizeram. Os grupos parlamentares, obviamente, pronunciaram-se aqui e, portanto, podem, no âmbito das suas competências, se assim o entenderem, avançar com iniciativas legislativas que vão no sentido daquilo que auscultaram. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado e bom regresso às vossas casas. Obrigado.